noite, amigos. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. E saravá para quem é de saravá. Eu vou fazer um comentário que um pouco me constrange fazer esse comentário. Mas eu vou começar com uma frase que a princípio vai ficar meio enigmática. Parece ser meio enigmática. E é o seguinte: eu acho que o Morel Felipe Wilcke está muito correto nas suas observações. E que observações eu me refiro? A respeito do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ele afirma ser o pior livro espírita de todos os tempos, com o que eu concordo. A princípio eu vou dizer que me constrange observar o Chico Xavier dessa forma, ver assim, pela coerência do que se percebe ali, ele fraudou. Eu quero explicar assim, da seguinte forma. Ele psicografou, ou supostamente psicografou, esse livro supostamente ditado pelo já desencarnado ou falecido Humberto de Campos, que era um escritor de renome, era membro da Academia Brasileira de Letras, um escritor e, por sinal, cético com relação a essas questões de espírito. Quando o Chico Xavier publicou aquele livro supostamente psicografado através ditado por diversos poetas da língua portuguesa, o Álvaro de Campos fez um comentário assim, acho que num jornal, meio irônico, dizendo assim: olha, que venham fazer concorrência aqui com o feijão pela hora da vida, porque lá do outro lado não vale. Ou seja, nota que ele está assumindo uma postura crítica, no caso, até tanto quanto irônica, né? Então, o Chico bota esse outro livro, Brasil, Coração do Mundo, etc., como se fosse assim, psicografado por intermédio do próprio Humberto de Campos, que por sinal tinha morrido há pouco tempo. Voltando ao Parnaso de Além Túmulo rapidamente, como se diz, o Álvaro de Campos fez aquele comentário: venham concorrer aqui com o feijão pela hora da vida, lá do outro lado não vale. Olha, o Chico, digamos que supostamente psicografou, mas que talvez ou provavelmente ele mesmo tenha escrito, realmente é extremamente inteligente e com grande capacidade para imitar o estilo dos respectivos poetas já desencarnados ou falecidos e atribuído a quem ele atribuiu a autoria. Eu percebi isso quando dei uma olhada no livro. Agora, tem uma hora que ele fala, quando ele está fazendo um poema, quer dizer, supostamente ditado pelo nosso grande Augusto dos Anjos, que ele fala assim, uma expressão que está exatamente num grande poema do Augusto, que é A Cisma do Destino. Ele fala, em síntese, o homem. Esse termo ele diz porque na Cisma do Destino, que é um poema escrito pelo próprio Augusto em vida, ele diz assim: e o que ele foi,
referente a um tipo de ser humano. O que ele foi? Clavículas, abdômen, o coração, a boca, em síntese, o homem, etc, etc. Então, quer dizer, aí é meio complicado achar que o Augusto ia repetir uma expressão dela de um poema dele já existente, quando ele era vivo, depois que ele já se foi. Bom, agora voltando ao Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Atribuído, vamos dizer, absurdamente ao Humberto de Campos. Olha só, gente, como o Morel apresenta muito bem, Morel Felipe Vilco, ele apresenta assim, que ele começa a história apresentando Jesus muito amargurado. Aí ele faz aquela observação: Jesus amargurado, um espírito liberado, iluminado, amargurado, não funciona, né? E dizendo que ele estava muito triste por causa das cruzadas, que estava matando muita gente. Aí o assessor dele, que é o tal do Eli, olha o que o assessor dele diz. No entanto, mestre, olha só, os príncipes cristãos com essa iniciativa pretendiam zelar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Ou seja, a citação que pretende dar, assim, ficar de bem com a Igreja Católica, né? Porque o camarada fala daquela carnificina como se fosse uma coisa boa, porque os cristãos estavam entrando. Aí você vê o extremo fundamentalismo cristão. Eu não estou falando fundamentalismo de Jesus de Nazaré. Cristão é o cristianismo, que não foi criado por Jesus. Na verdade, pelo que tudo indica, foi o conhecido apóstolo Paulo que transformou os ensinamentos de Jesus, não propriamente transformou, aproveitou e transformou numa religião cheia de dogmas. Jesus não era do dogmático. Aí depois que o Elio fala isso, querendo dar a entender que tinha algo de positivo nas cruzadas, olha o que o Jesus do Chico Xavier, né, fala. Mas eu preferia que, para que não houvesse guerra, para que houvesse paz, eu preferia que Saladino mantivesse o poder. Ou seja, olha como é que ele apresenta Jesus como um sectário. Ele está mostrando que, em função da paz, ele tolera a presença muçulmana. Então, a presença muçulmana é vista como uma coisa irreal. Quer dizer, como no cristianismo dogmático, tudo que fora do cristianismo é errado, do espiritismo kardecista e no EPB, que é como chama, o Morel chama, o espiritismo popular brasileiro, o espiritismo do Chico Xavier, o espiritismo do Divaldo Franco. Eles fazem uma coisa assim, reiteram aquela ideia de que o cristianismo é que tem que dominar o mundo, porque ele apenas, não o Jesus de verdade, mas esse Jesus do livro apenas tolera a presença muçulmana, a presença do Saladino lá. Entende? Quando, na verdade, o que é Jesus? Quem é Jesus? Independente de acreditarmos na sua existência ou não, a ideia que temos dele, não a ideia dogmática, mas a ideia observando, a ideia daquele ser assim que foi um grande mestre, um ser liberado e iluminado, quer dizer, uma versão, entre aspas, do Siddhartha Gautama, ou seja, o Buda, uma versão do Oriente Médio, né? Ou seja, um ser assim, que deu ensinamentos assim, ensinando a pessoa a se liberar dos apegos também. E aparece como um personagem assim dogmático e partidário, muito estranho.
E depois as histórias que ele vai contando sobre o Brasil, porque aí que Jesus estava transferindo o que foi tentado na Palestina para o Brasil, que o Brasil seria o grande centro espiritual do mundo, etc. Isso, eu vou lhe dizer para vocês, a princípio, nessa época que eu li esse livro, que eu também li, né? Eu estava com muito entusiasmo patriótico. Então, eu ouvi falar que o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu achei eu fiquei empolgadíssimo, mas eu fiquei empolgado porque já no passado já tinha ouvido certas previsões, ou supostas previsões sobre o Brasil ter um grande futuro e se ser realmente um centro espiritual no mundo. Não sei se isso é uma visão profética ou se é um ufonismo, mas digamos assim, como eu estava imbuído dessas sensações, eu comecei a ler com muito entusiasmo. Agora, quando eu vi essas passagens sobre as cruzadas e sobre que Jesus falou do islamismo como uma coisa que ele tolerava, não que ele via com naturalidade, que não é o caso de forma nenhuma. Aí já comecei a ficar incomodado. Com isso, eu continuei lendo, voltado com aquele que quando você está entusiasmado por um impulso patriótico, você quer que seja aquilo. E do mesmo jeito que o Morel comentou uma vez, sobre quando ele era mais jovem, estava começando a ser, ele deixou de ser espírita, mas quando ele estava começando a ser espírita, o que ele fazia? Ele deixava passar quando alguma coisa ficava incoerente, né? Com o tempo ele não deu mais para ele deixar passar. Mas eu fui deixando passar, mas eu já ia lendo já meio desanimado, né? Eu já não lia com aquele entusiasmo, estava meio desanimado. Aí depois fala uma série de coisas absurdas, que é só, como o próprio Morel, eu sempre devo falar do Morel, porque são observações que ele fez e eu tenho que dar o crédito para que ele observou. E foi assim que falando que o Fernão Dias Paz, depois de fazer aquela barbaridade toda, mandar matar o próprio filho, ele seguia um caminho luminoso. Olha, cada uma, rapaz, pessoal. E tem aquela coisa, né? O Tiradentes, eu respeito muito o Tiradentes, que ele foi realmente martirizado, só que o movimento do qual ele participou e ele pagou por todos os outros, né? Não era como muita gente pensa, como a gente aprendeu na escola, por sinal, um movimento para fazer a independência do Brasil. Eles queriam separar da independência para Minas Gerais, fundar uma república em Minas Gerais, por questões econômicas, por negócio da derrama, etc., né? O quinto do ouro, aquela coisa. Então, depois que quando ocorre a independência, que Pedro, né, o príncipe Pedro, depois Pedro I, proclama, ele diz que foi o próprio Tiradentes, lá do astral, que o influenciou. Quer dizer, tudo assim, isso tudo acompanhando aquela mentalidade ensinada na época nas escolas. Entende? E com muitos erros históricos, assim, falhas históricas, coisas erradas mesmo. Quando ele fala, é como, sempre lembrando que é um comentário do Morel, eu tenho que dar o crédito, que ele no começo fala que Portugal era a nação mais humilde da Europa. E ele explica, o Morel, que não era nada disso. Naquela época ele não era nada humilde, era uma potência marítima mais forte que a Espanha. Entendeu? Tanto que ele mesmo comenta que o Colombo, a princípio, para fazer aquele projeto dele de chegar ao Oriente seguindo pela curva da Terra, só não chegou lá porque tinha a América no meio, ele não sabia. Mas ele procurou primeiro Portugal. Portugal não quis financiar, ele procurou a Espanha, que na época eu acho que ainda não era a Espanha toda, era Leão, era
Aragão e Castela, ou se era já a Espanha, já, não sei. Então você vê outras coisas. Depois, quando é Dom Pedro II, fala que foi Longinos, que foi designado por Jesus para ser Dom Pedro II. Olha. E no final das contas, ele, quando chega no final da monarquia, começa a república, ele diz que a nação tinha chegado à sua maioridade. Quer dizer que passando de um regime para outro chega à maioridade? Será que o Brasil geralmente chegou à maturidade? Ainda hoje não está, ainda não chegou lá? É o que eu não sei, entendeu? E ele termina a história assim com pressa, assim com entendeu? Fala que o Brasil teve grandes melhorias com os grandes presidentes paulistas. Isso aí o Morel não comentou, eu que estou comentando. Olha só, os grandes presidentes paulistas, o quê? Era a República Velha, a política do café com leite, na qual era Minas e São Paulo alternando presidentes por um voto assim manipulado, sendo que era mais Minas, mais São Paulo que dava mais as cartas, né? E é aquilo que foi os grandes presidentes, um período oligárquico, tudo, né? E eu chego a essa conclusão hoje. E por que eu acompanhei o Morel? Porque quando eu conheci o site dele, não, o site não, o canal, não era, tinha o canal original dele, que era um canal espírita, de quando ele era espírita. Mas esse outro canal que ele chamou a princípio, que ele criou, Questionando o Espiritismo. Depois ele mudou o nome para Questionando Crenças. Então ele apresentou assuntos de crenças, tudo, mas o foco era o Espiritismo mesmo. E eu vou dizer para vocês, para toda a galera aí, eu vou dizer uma coisa, eu acredito em reencarnação. Acredito e gosto mais de usar o termo oriental de Sansara, né? Sansara é uma roda de nascimentos e mortes. E nascimento, aquela coisa. E que o Buda, quer dizer, que é criando uma orientação mais assim, mais liberada que o hinduísmo, e ele mesmo nasceu hindu, nasceu como príncipe hindu. O que ele ensina, o objetivo? Ele não aceita castas nem nada disso, mas o objetivo é ser o que na vida é se livrar do sofrimento. E ele explica que se livrar do sofrimento é se livrando do apego. Ele não diz que a pessoa não pode ter desejos, mas não deve se apegar aos desejos. E uma vez que a pessoa chega a um ponto de liberação, ele para de renascer e se liberta dessa roda de nascimentos e mortes. Agora, eu mesmo vou dizer, eu como sou uma pessoa que eu tenho muita vontade de consertar muita coisa, que nessa existência eu não deixei muito bem, eu tenho desejo ainda de voltar aqui. Então, quer dizer, realmente a grande liberação, a verdadeira liberação é você sair de Sansara. Mas o interessante é que eu ainda não me considero querendo ainda isso, né? Mas vocês estão vendo, esse comentário que eu fiz é também um elogio ao Morel. E com relação ao Chico Xavier, eu digo assim, o Morel explicou muita coisa. Ele fala, inclusive, o Morel fala que ele gosta do Chico, Chico é uma pessoa muito boa, que ele o admira. Mas que por que ele não haveria de mentir, porque todo mundo mente? É verdade. Inclusive ele menciona certas afirmações, assim, ou certas supostas psicografias como mentirinhas do bem. Agora, um livro desse não é mentirinha do bem, é uma mentira escancarada, deslavada, entendeu? E outras coisas também que a gente vê que é mentira escancarada,
também da parte do Divaldo, que eu também respeito, eu respeito Chico Xavier. Agora, eu fico espantado, porque como que ele... me parece inescrupuloso isso, entende? E a ideia que a gente faz do Chico é de um homem extremamente escrupuloso. Divaldo também. Agora eu vos digo, né? O kardecismo é muito suspeito, na minha opinião. O kardecismo original da França e aqui o kardecismo do EPB, Espiritismo Popular Brasileiro, como diz o Morel. Estou falando muito do Morel porque é referente a ele. E eu comecei a acompanhar o canal Questionando Crenças, porque eu me identifiquei muito com as análises dele. Achei muito corretas, muito coerentes. Fiquei assim admirado, de fato, com a capacidade que ele teve de ver com tanta nitidez, entendeu? Essas falhas. E ele também explica assim, as pessoas, quando fala, por exemplo, no Parnaso de Além Túmulo, poxa, mas o Chico não teria a capacidade de ele mesmo desenvolver aquilo. E o Morel fala que não, pelo contrário, o Chico era extremamente inteligente, tinha uma capacidade muito de escrever coisas muito bem, apesar de que ele escreveu, aquilo eram poesias, né, o Parnaso. Agora, esse livro, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é muito mal escrito. E isso já coloca mais assim em questão essa afirmação de ser psicografia ditada pelo Humberto de Campos, que era um escritor de grande talento, entendeu? E não escreveria uma coisa tão mal feita assim. E muita coisa, gente, muito livro psicografado ou supostamente psicografado, se vê neles uma extrema falta de qualidade literária. E muito aquela linguagem do espiritês, como diz o Morel também. Eu falo muito do Morel porque é sobre o Morel, principalmente, como um cara que eu admiro, né? Essa questão de falar aquelas palavras. E sei lá o que, e neste comenos, quer dizer, nesse meio tempo, quer dizer, usando palavras assim, rebuscadas. Outra coisa, o desiderato, o desidério, ou de desejo, e também falar por isso que, quando era para falar por quê, no sentido de responder, né? O porquê que a gente responde é porque, em português pergunta-se por que separado, e responde-se por que junto. Mas ele falava esse porquê junto como por isso que. Isso se traduzir do francês ao pé da letra, é exatamente. O francês, quando você pergunta pourquoi. E quando você responde, você fala parce que. Então, se você traduzir ao pé da letra, essa é isso. Por isso que, querendo dizer por quê. Agora, botar isso em português me parece muito pedante, entendeu? Então, o que se vê nesses livros espíritas, além de tudo, é muita linguagem empolada, pedantismo. E vem cá, gente, se é um livro que são espíritos que estão querendo contar histórias para ajudar, por que vão botar palavras assim, difíceis, e não só difíceis? Por exemplo, muita gente pode entender, eu entendo o que quer dizer, mas fica ridículo, entendeu? Um livro assim que era para ser simples, bem escrito, não é assim, deveria ser bem escrito, contando o caso, etc, tudo, e mostrando coisas assim, botar aquelas palavras todas assim, parece que é assim, tipo um exibicionismo linguístico, entende? Eu estou falando isso porque tem muito tempo que eu estou pretendendo contar esses casos aqui. Então aí, uma grande lembrança para vocês, abraço para o Morel e para vocês também, e até a próxima, ok, gente?